Olá, pessoal, boa noite. Então, vamos continuar aqui hoje com o nosso bate-papo aí, do dia a dia do pregoeiro, né? Vou mostrar um assunto bem interessante que eu falei ontem, que aconteceu nas minhas férias. Se puderem e gostarem, curtam o vídeo, compartilhe aí, comente para que algum assunto interessante, que eu estou comentando assuntos que acontecem no meu dia a dia, né, de pregoeiro, que pode acontecer no dia a dia de vocês também, tá? Esse assunto é bem interessante porque condiz com um probleminha do sistema do da 14 de como ele foi adequado para 14.133, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Vou compartilhar com vocês a minha tela com o sistema, tá? Aqui está a telinha da área de trabalho do Compras Gov no modelo da 14.133, tá? Essa licitação foi feita já com a 14.133. Foi o pregão eletrônico 445/2023. O que aconteceu? Foi decidido pela área técnica que não era mais conveniente e oportuno lançar a licitação no modelo que ela estava. Foi um tema que a gente tinha analisado no início, inclusive foi um dos meus apontamentos, que achava que uma das certidões solicitadas, ela restringia a competitividade. A área técnica disse que não restringia, mas no meu ponto de vista restringia. E eu tinha visto algumas decisões, mas não do TCU, mas de alguns tribunais de contas do Estado, não lembro se foi o Estado do Paraná, que tinha dado favorável a um questionamento licitante sobre o assunto que foi objeto desse pregão aqui, uma das certidões. Eu não vou entrar em detalhes de qual é a certidão, tá? Mas ela foi objeto de impugnação mais de uma vez, isso me chamou a atenção. Já tinha sido objeto de questionamento antes da licitação, e eu alertei a área técnica de que tinha visto algumas decisões em que era favorável, mas eles insistiram com algumas justificativas e continuou. Durante a licitação, durante o pregão, o TCU entrou em contato, diretamente no meu telefone, conversou comigo, a gente analisou, eu falei que ia de novo falar com a área técnica, então eles viram eh, que era melhor voltar atrás e retirar aquela aquela certidão que estava sendo solicitada. Uma ia se retirar daquela certidão que fazia parte dos critérios de habilitação, a gente decidiu revogar a licitação, porque já não era mais conveniente e oportuno seguir daquela forma, né. Eu vou entrar aqui no sistema para mostrar a vocês que que ela foi revogada, mas veja que aqui no nas observações da licitação, aqui embaixo, pede para encerrar o julgamento e habilitação, mesmo ela estando revogada. Vou mostrar isso aqui para vocês. Ó, perceba que eram 5 grupos, eles estão revogados, tá vendo, ó? Aparece que foi revogado, aqui. Aparece para os licitantes que ela foi revogada, ó, o item G4, o item G3, o item G5, eles foram revogados. O motivo sou eu que coloco, tá? Os orçamentos utilizados para obter valor estimado não condizem com as especificações técnicas exigidas, tá? Então, a gente revogou a licitação. O que acontece? O sistema ele não está adequado aos pareceres dos órgãos controladores ainda sobre a questão da revogação. Quando se revoga uma licitação, em praxe, deve-se dar o contraditório e ampla defesa, tanto no caso de revogar, né, revogar uma licitação, como no caso de anular, né? Se anula a licitação no caso de ilegalidade, né? E se revoga quando não é mais conveniente e oportuno. É óbvio que tanto no caso de anulação como no caso de revogação é possível a apreciação judicial daquele fato, tá? Quem vai revogar aquela licitação será a autoridade competente. No caso, fui eu que revoguei. Nesse pregão, eu atuei como
como a autoridade competente, tá? Pessoal, eu às vezes engancho para falar e eu vi que o vídeo passado travou e teve algumas travadinhas, porque eu não edito o vídeo, tá? Eu vou falando o que eu lembro do assunto, o que aconteceu, depois eu posto o vídeo do jeito que tá. Eu não faço edições do vídeo, não, tá? Eu vou falando do que eu me lembro, do que aconteceu do assunto. Então, não faço edições, eu vou postando, eu vou falando e depois eu posto. Então, pode ser que trave alguma coisa e, e eu não perceba. Só depois que postar, que postar é que eu vejo aqui que travou. Então, de praxe, os atos de revogação e anulação, né, ficam assegurados contraditório ampla defesa, tá? Ao direito do licitante. Mas existe o entendimento do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, que se a revogação acontecer antes da homologação do certame, na verdade, antes da adjudicação e homologação do objeto, não é necessário dar o contraditório ampla defesa. Então, pode ser suprimido o contraditório ampla defesa, que foi o caso dessa licitação. Não havia ainda sido adjudicada. Então, eu revoguei e eu não queria, né, dar o contraditório ampla defesa. A gente ia corrigir aquela certidão, remover ela, adequar o edital e sim agora postar novamente o edital corrigido. O objetivo era esse, certo? Até porque iria ampliar a competitividade, iria reduzir o preço. Então, para a gente, né, era mais conveniente e oportuno lançar em um novo momento. No sistema da 14133, ele permite a revogação, mas ele bota a frase aqui, aguardando encerramento. Para mim, isso é uma falha do sistema, porque deveria se encerrar a licitação no momento que eu revogasse. E aí eu poderia dar a opção de recurso, né? Eu poderia dar ou não a opção do recurso. Se por acaso ela fosse adjudicada, eu daria a opção de recurso, para que os instantes pudessem se defender, né? Pudessem apresentar o seu contraditório ampla defesa. Mas nesse caso, como não havia sido adjudicado, não quisemos dar o contraditório ampla defesa. Só que o sistema, quando a gente resolve encerrar depois de revogada, olha o que acontece. Ele só diz que é possível encerrar após o recurso, porque houve o registro de intenção de recurso, né? Esse registro de intenção de recurso acontece 10 minutos depois do julgamento e 10 minutos depois da habilitação. Então, alguns licitantes entraram com a intenção e agora eu teria a obrigação de aceitar. Mas, como a gente não quer abrir prazo para recurso, o que fizemos? Eu deixei do jeito que estava. A gente tinha pressa de fazer a correção, não queria abrir prazo e se a gente deixasse o prazo aberto, provavelmente iríamos lançar a outra junto com o prazo de recurso em andamento dessa licitação. Nós deixamos a licitação dessa forma, tá? Foi revogado, o sistema está revogado, eu não tenho a obrigação de dar prazo para interpor recurso administrativo, não tenho, porque não foi adjudicado nem homologado o item, então deixamos desse jeito. É uma observação que vocês têm que analisar no órgão de vocês, tá? Numa recente, nas minhas férias, como os pregoeiros não sabiam dessa opção, eles encerraram e abriram prazo. O que aconteceu? Cumpriu o prazo, né? 3 dias para recurso, 3 dias para contrarrazões. E aí, na decisão do pregoeiro, ele disse que havia se decidido que não era conveniente e oportuno, que era conveniente e oportuno revogar naquele momento para corrigir uma certidão, foi de outro PB, eu não lembro se foi uma certidão ou outro edital, não lembro se foi uma certidão, mas para corrigir aquele documento, porque ia abrir mais oportunidade de concorrência, né, mais empresas participando,
e aí sim conseguiu encerrar, tá? A autoridade competente reforçou aquela resposta do pregoeiro e aí encerrou. Pode ser feito assim também, tá? Pode deixar assim, foi como eu deixei, não quis abrir prazo para recurso, mas vai ficar sempre aberta a opção de encerrar e vai ficar sempre na área de trabalho no lado de cá, né, da seleção do fornecedor, não vem para finalizado. Então isso o órgão de vocês vai decidir. A gente vai padronizar isso também no nosso. Se nós vamos abrir prazo, como esse eu estava com pressa, eu não quis abrir o prazo, eu queria já postar a outra, mas nessa outra eu estava com menos pressa, o pregoeiro resolveu encerrar. Então eu imagino que vai ficar a cargo de cada órgão decidir sobre isso aí. E nós vamos decidir. Talvez a gente resolva encerrar para sair daqui e vir para cá, tá? Mas as respostas vão ser sempre as mesmas. Era conveniente e oportuno, naquele momento, revogar e permanecerá a revogação. Não vai acatar nenhuma dos recursos que irão ser enviados, certo? Então esse foi o assunto de hoje. Eu achei bem interessante, né? E resolvi compartilhar com vocês também. Espero que gostem. Se desejar seguir o canal, compartilhar com outras pessoas, né? Curtir o vídeo ajuda e também incentiva a que eu continue compartilhando novos vídeos. Ok? Obrigado e até a próxima.